É este esgoto a céu aberto, redutos bolsonaristas, e Ferrari roubada que eles andam lá. Mas enfim. E economiza, pelo amor de Deus. Ela ainda não fudeu com o próprio filho, mas tá quase lá. Temos que baixar a cabeça, as crentes superaram as gays. É tudo uma grande desculpa pra essas bichas se socar no meio do mato e dar o boga, gente. Incendiou o próprio corpo pela paz na Palestina. Aí a gente faz um minuto de silêncio pra eles. Ela vira crente, vira puta, vira crente, vira puta. Eles ficam sempre nesse vai e vem. Todos os direitos humanos, né? Porque ela deu pra cadeirante, pra vários homens ao mesmo tempo. Foi filmada pelo filho com 3 homens. Então surgiu até uma trend do que André Surak estava fazendo no dia do seu aniversário. Musa do entretenimento rasteiro. Ai, o Desbanca matou vários, gata. Vários. Muita gente citada aqui no nosso podcast acabou morrendo em seguida. Um grande ritual satânico, né, gente? Mas eu acho que o mês de maio é de Madonna. Ai, porque Lula tá gastando dinheiro dos Rio Grande do Suzenses para todo o dinheiro do Itaú. Um grande ritual satânico, né, gente? Essa carência afetiva, né? Por que ele não foi preso ainda? Aconteceu muita merda naquela Olimpíada. Fiquei curiosa aí com a vagina mais bonita do Brasil. Eu também, Bel. Eu não sabia que existia esse. Retrospectiva. Retro. Perspectiva foi 2024. Vem 2025. Tá por cima, tá por baixo. Tá quicando de ladinho. Mas o ano se passou e a gente resiste firme e forte. Teve estreias e amor. Azar de quem ficou no recalque. No Desbanca Podcast eu fiquei bem informada. Também teve tudo dragado pra gente não perder nada. Foi 2024, vem 2025. Tá por cima, tá por baixo. Tá quicando de ladinho. Fui bonita e fui legal, porque ouvi o sem sinal. Se quer mais tem o global e pencaixe especial. Vem quicando e vem com a gente para um ano diferente. Se inscreva se não for crente, vem mais aí pela frente. Foi 2024, vem 2025. Tá por cima, tá por baixo. Tá quicando de ladinho. Retrospectiva, retro. Retrospectiva. Tá 2024, vem 2025. Tá por cima, tá por baixo. Tá quicando de ladinho. Retrospectiva, retrospectiva. Fã, feliz ano novo pra você, pra vocês, pra você. Mais uma retrospectiva, quem diria, né? E é clima de festa, então se tiver barulho, são os fogos. Se tiver latido, são os fogos. Se tiver incidentes, são os fogos. Então lembre-se, não solte fogos. E para essa celebração que eu te convido, e convido ela também, Dona Pemba. Pode entrar, pode entrar. Ai, boa noite. Que bom, né? Sobrevivemos a 2024, eu acho, né? Tem mais um dia ainda. Pois é, e você acha que essa coisa do fã vai pegar esse ano como pegou o ano passado? Ou eu tô sendo ultrapassada já? Eu acho que você está influenciada por ter ouvido a última retrospectiva que a gente gravou. Então acho que você está ultrapassada. Mas não sabemos o que é o It agora. Nem sabemos se It é It, né? Então vamos relembrar. E eu tenho uma surpresa pra você. A qualquer momento a gente pode receber aqui no estúdio uma surpresa muito especial. Você vai saber se tudo der certo. Ah, eu vou amar se eu amar. Eu não vejo a hora de ver isso. Abalou então. Então se der certo eu vou amar, se você amar. Então, Mona, 2024, ano do viado, também foi um ano bissexto, né?
Será que conseguimos cumprir com esse arquétipo? Eu creio que sim. De um modo geral, as gays, elas causaram, elas pintaram do começo ao fim do ano. E elas estão até nas últimas notícias, de última hora, no finalzinho do ano. Elas ainda estão aí fazendo parte das pautas. Então, é possível dizer que sim, 2024 foi o ano do viado. Então lá atrás, quando o Cariúcha gritou elas pintam, ela estava decretando um estado de coisas que ia transformar 2024 num ano diferente? Foi bem por aí. E bota diferente nesse ano, viu? Agora eu quero trazer minha próxima convidada, que acabou de chegar aqui. Ai, que lindo! É de presente? Obrigada! Pode entrar, cabem! Olá, gente, pessoas, boa noite. Que retrospectiva maravilhosa, né? Que ano gostoso. Infelizmente estamos nos despedindo do ano que termina com 24, né? Para entrar no ano que começa com 25, mas assim, estamos felizes, né? Sobrevivemos, foi um ano legal, temos tanta coisa para falar e estava com saudade de todos vocês, né? Quero só agradecer às nossas hosts maravilhosas, a Crei e Dona Pemba, e também dizer a todas vocês que todos esses boatos que estão aí na internet é mentira. Eu não estava gravando vídeos com André Surak, é tudo boato. Ai, que saudade de você. E que bom, né? Sobrevivemos, estamos todas aqui novamente, nova retrospectiva. Você sabe que eu ouvi todos os episódios desse ano de uma vez só. E o seu texto é o melhor, cabem. É imbatível, a senhora é imbatível. E olha só quem tá aqui com a gente, minha próxima convidada, Fatinha. Tá linda hoje. Receba esse presente. Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que saudade dela. Você viu? Essa é a surpresa, Crê. Fatinha, eu trouxe Fatinha essa noite. Tudo bem, meus amores? Fatinha maravilhosa. Oh, que saudade! Saudade também. Bom, tô aqui. Então fique ligada, porque até o final do programa a gente vai eleger o maior escândalo de 2024. Mas vamos começar por janeiro, que por coincidência é quando começa 2024. Janeiro foi marcado pelo casamento da MC Carol com o ex-pornstar Cosme Santiago, pelo Neymar, que bancou o advogado do Daniel Alves, pela estreia de BBB 24 e o Maicon, primeiro eliminado ali, que se destacou nas primeiras semanas, até sair, né, na primeira só, é verdade. Na possível aposentadoria de Britney Spears, no Mickey original, que ficou livre de direitos autorais, na CPI para investigar Padre Júlio Lancelotti, num outro pastor que quebrou a imagem, no assassinato da venezuelana Julieta Hernandes, uma história tristíssima, pesadíssima, e Balneário Camboriú cancelada. Olha só que coincidência. Começaremos com Balneário Camboriú e terminaremos com Balneário Camboriú. Sim, é o nosso ciclo. É este esgoto a céu aberto, o reduto de bolsonaristas, que eles juram ser a melhor cidade do hemisfério sul do país, do planeta. Tá lá, né? As fezes boiando na praia artificial que eles construíram. Mas pra eles o que é bonito numa cidade é ter vários prédios e os bestas andar de Ferrari, Ferrari roubada que eles andam lá. Mas enfim, isso foi só janeiro, né? Só janeiro. Parece que foi um ano inteiro. Isso é só janeiro. Olha, Balneário Camboriú entrou nas notícias do país e do mundo por causa de briga, sujeira, sombra e fezes também. E aí também teve uma briga sobre sem-tetos contra o prefeito de Curitiba, que lacrou com o prefeito de Balneário Camboriú. E também, logo em fevereiro, que eu vou falar, entrou o pastor com a criança lá no meio da praia, embaixo do sol, fazendo pregação. Então foi um ano de Balneário Camboriú também. E é no começo do ano falando de merda em Camboriú e a gente tá aqui no final do ano de novo falando de merda em Camboriú. E né? no Porque meio todos também, viu? No meio do ano teve chuva de dinheiro de helicóptero. O que deixa pra mim,
Balneário Camboriú é quase que uma síntese de uma das facetas do que o Brasil é hoje. É uma síntese de uma classe média, que não se engane, gato. Vocês podem ter um apartamento que custa milhões, mas ser uma pessoa rica, fazer parte realmente da elite, que eu tenho certeza que nenhum deles tem algum imóvel nessa cidade. Essa galera que tem dinheiro para passar 50 gerações sem precisar mover o dedo, não se mistura, não anda nesse tipo de cidade. Então, assim, eu lembro que eu assisti uma reportagem lá no início do ano de um repórter fazendo entrevistas na beira da praia de Balneário Camboriú. Da praia não, daquele esgoto, né, que eles chamam de praia. E ele perguntando qual era a renda delas em trabalho. E aí dizia, eu sou promotor, eu sou juiz, enfim, uma renda média ali de 30, 60, 70 mil, alguns empresários com 100 mil. E aí eu digo, essa galera que ganha esse dinheiro é um dinheiro que os torna realmente ali 5% dos que mais ganham no Brasil. Porém, não é um dinheiro que torna ninguém rico. Então, pra mim, a pessoa que mora numa cidade como Balneário Camboriú, não é que ela queira ser, ela tem que parecer ser. Então, é muito mais do que falar sobre status. Balneário Camboriú é um reduto bolsonarista de pessoas que se acham melhores que os outros, porque eles acham que é a melhor cidade do Brasil, é a praia mais bonita, são os prédios mais bonitos, mas é tudo aquilo que a gente fala, é mais do mesmo. Coisa de fubanga, né? Até ganhou uma música horrível esse verão. E olha só, tenho mais uma convidada que está aqui com a gente. Hoje é só família, né? Bel, pode entrar, pode entrar. Oi, meus amores! Que felicidade estar aqui com vocês para dar adeus a esse ano tenso e intenso. Ai, esse ano foi tão babado que eu pensei em fazer um quadro pra pedir desculpas e perdoar. O que você acha disso? Acho lindo, acho elevado, acho altruísta. A gente tem, né, que educar, se não agora, quando? E eu falei do mês de janeiro e vamos pro mês de fevereiro, que foi um dos meses onde mais aconteceu coisa. Então eu vou aos poucos, assim. Começou com um pastor de Balneário Camboriú sendo cancelado, porque tava com uma criança pregando. Aquilo ali era uma crise psicótica, um surto, alguma coisa assim, com certeza. Não sei o que virou dessa história. E também teve a discussão da maquiagem de noiva, que cobram mais caro. E aí a Mapô foi lá, falou que ia só para um batizado e fez uma maquiagem e casou. E isso dividiu opiniões, né? O Brasil começou a se dividir aí. Eu lembro desse fuá, menino. O negócio das maquiadoras que cobram mais caro quando é pra noiva e cobram mais barato o mesmo tipo de maquiagem para outro tipo de evento. Eu acho isso uma extrema sacanagem, né? É como se, já pensou se uma pessoa entra no consultório e diz, eu tô, sei lá, com dor de barriga, ou eu tô com uma outra doença e eu vou cobrar a consulta de acordo com a doença e não de acordo com a consulta. Isso é uma loucura. Não existe isso em profissão nenhuma. E como assim? Se for antes do casamento, a consulta com o médico ser mais cara? Não, por exemplo, eu cobrei a mesma coisa pra tirar um cubo mágico de alguém e pra, sei lá, fazer um preventão, pra mim dar no mesmo, não faz diferença, né? Que exemplo ótimo. Super entendi agora o que ele quis dizer. Foi assim que a gente começou o ano. Gente, isso era muita... Não, e elas mandam um caô que a maquiagem da noiva são produtos que não sei o que resistem às lágrimas do altar e não sei o que. É muito absurdo, é muito absurdo. Amor, é só jogar laque. Quem é bicha que já andou com travesti sabe, depois de fazer a make, pega o laque de cabelo, joga, repreende a respiração, taca no rosto, sua maquiagem fica à prova d'água, mona. Aí ficou feio quando ela falou do tom de pele ou do cabelo da suposta noiva, né? Que ela falou que era um tom difícil, um cabelo difícil. Aí já parecia racismo. Depois a gente descobriu que a maquiadora era 22 com força. Ela quis fazer vídeo reagindo na internet, passar de quem sofreu um golpe. Virou toda uma questão, né? Foi aí que a gente começou a discutir coisas fúteis na internet. Maravilhoso. Aí é que a gente já tinha estreado, né? O Drag Race 16 pra fazer a cobertura.
porque tava difícil lidar só com a realidade. Tinha briga também de Nicki Minaj com Megan Thee Stallion, de família celular e com família Meneghel, da Melody falando que tinha 17 anos e se chamava Gabriela, uma grande revelação para o Brasil, assim como o Beisola do OnlyFans, que fez uma peça com o Beisola da grande família. Bicha, a Melody não é maior de idade ainda. Ainda. As pessoas conspiram, né, em torno desse nome. Pelo amor de Deus, gente. O que mais teve em fevereiro? Encenação de Paixão de Cristo com ex-BBBs e ex-Fazenda. Tinha lá Gabriel Fopp, Lucas com Bianca Rinaldi. Foi um sucesso. Também teve um bolsonarista que no dia de aniversário foi mexer na arma e sem querer deu um tiro no próprio rosto e se autodesviveu. Nossa, esse negócio do bolsonarista que se deu um tiro, eu não lembro dessa notícia, não. Pois é, poucas retrospectivas são tão boas quanto a nossa aqui, porque essa retrospectiva é em cima do que passou nos nossos programas. Então você pode ir lá, voltar e conferir detalhes e comentários. Seus comentários cabem sempre os melhores. E aí o mês encerra... Não, ainda teve mais coisa, gente. Fevereiro foi incrível. Teve um estudo que a geração Z faz menos sexo que as gerações anteriores. Não sei como está a esse ponto. Teve a esposa do Arlindo Cruz, que polemizou contando uma história de intimidade e amor com seu marido. Teve Lula acabando com Netanyahu, chamando aquilo tudo de holocausto, genocídio e dividindo o mundo ao meio. E teve até vampetaço contra o genocídio que acontece na Palestina. E até hoje, né, as pessoas usam vampetaço para outros temas, outras causas. Então foi um sucesso essa coisa de vampetaço. De condomínio bolsominion, começou a surgir por aí e foi ao longo do ano todo. Da Baby do Brasil falando sobre o apocalipse naquele show. E de um jogador de futebol que se envolveu num escândalo por causa daquele incidente com uma menina com quem ele tinha acabado de sair. E outra história pesadíssima. Contrastes. Gente, começou a ficar pesado o ano. Eu fiquei dividido entre duas notícias aí, as mais fortes do ano, mas agora você veio com a do jogador de futebol e eu esqueci tudo. Tudo. Não, eu ia perguntar qual chamou mais atenção dessas que eu citei. Eu gosto dessa da esposa do Arlindo Cruz, realmente ela criou um novo paradigma pra gente lidar no futuro e na realidade. Essa coisa do Lula versus Netanyahu com vampetaço foi super significativa, né? Acho que ali, assim, pra encerrar fevereiro, foi a que mais brilhou. Deixa eu lembrar o negócio da mulher do Arlindo Cruz. Se eu não me engano, essa história é porque ele tá acamado, né? Ele teve um, não sei se foi um AVE, qual foi a condição que o deixou acamado. E aí ela falou, como tá se dedicando a ele há muito tempo, tava precisando gozar, era tipo isso, era mais ou menos isso, né? Que ela tava precisando sair, que ela ia se relacionar com outras pessoas, era isso? Ela tinha um namorado, não é? Não, gente, na verdade foi a revelação dela de que ela estava tendo coisas com ele no hospital, porque ela falava coisas no ouvido dele e que depois fizeram um exame e tinha esperma na urina dele. Esse era o depoimento dela. Desculpa ter que E falar. na fralda também. Mas o médico que indicou e deu certo, porque era uma coisa que ambos sentiam falta. E funcionou tudo até o fim. Olha, eu já ouvi falar de casos que pacientes vegetativos tiveram até ereção, ejaculação, pacientes vegetativos. Então, assim, não duvidem, né? A questão aí toda é que, assim, temos uma pessoa que está vivendo em função de tecnologia, de aparelhos, né? Vivendo em função do apoio da medicina, e temos uma mulher saudável, com muito tesão, que tem que continuar vivendo. Ela está lá dando o apoio que ela deveria dar a ele, só que ela também tá viva, né, gente? Ninguém vai condenar a coitada porque quer viver. E tem tanta poesia no depoimento dela, que eu imagino que ela tenha sussurrado no ouvido dele. Então é a rainha de fevereiro. Dá pra ela o prêmio. Maravilhosa, né? Aí em março temos uma das imagens mais marcantes do ano. Eu estou falando
da fantástica fábrica de chocolate de Glasgow, que foi um evento que deu tudo errado e as pessoas fizeram muitas fotos para mostrar como estava ruim. E essas imagens ficaram eternizadas, né? Que presente para a humanidade. Ai, eu lembro disso. Gente, a Deep Web abriu as portas nesse momento. Eu lembro que a gente fez um Space e eu chorei com essas imagens absurdas. Só Glasgow realmente pra nos presentear com uma coisa dessa, né? Parece que veio direto os requintes, sei lá de onde. De Caxias, sei lá, de um subúrbio de Salvador. Mas não, estamos falando de Glasgow. Gente, eu até retuitei agora a imagem mais icônica de 2024, que é a Lumpa lá. Como não esquecer? Como não amar? Como não amar? E a revolta das pessoas, cara. Tipo, eu paguei não sei quanto pra essa merda. Não tinha quase ninguém, né? Tava meio vazio, meio gongado. Mas, gente, nem stand, era todo improvisado. Tipo, parecia entulho de obra, sabe? Aquele... Mona, fala a Muito verdade. bom. Se você entrasse numa casa dessa e encontrasse esse povo vestido assim, com essa cara, não sei que reação você teria. Eu ia achar que eu tava no meio de uma seita, que eu ia ser assassinado, porque é muito bizarro. É assustadoramente bizarro. A coisa parece um filme antigo, sei lá, do Tarantino, uma coisa bem bizonha mesmo. Tão pavoroso que ficou. Imagina você levar seu sobrinho, cara, e aquela criancinha. É tipo albergue. Crianças também, poxa, a gente não tem dinheiro que pague isso. Tadinhos. E o folder era tipo uma Disneylândia, né? Quem comprou um negócio tipo uma baita de uma ilusão. Chegou lá, não tinha nada. Tinha até umas coisas de um lance com comida também que não tinha, né? Era um negócio bem xoxado mesmo. Tipo, tinha meia dúzia de gente fantasiada. Eu adorei. Se eu tivesse lá com uma criança, a gente ia se divertir do mesmo jeito. Eles até criaram novos personagens, né? Tinha um ser mascarado, que aí depois se mostrou ser uma garota que só tava aceitando um trabalho qualquer temporário e deu no que deu. E março também começou uma rivalidade maior entre Jojo e Cariúcha. E aí eu tenho que dizer que quem apostou na Jojo Todinho se deu mal, porque o tempo inocentou Cariúcha. Não, o tempo acusou Jojo Todinho. Não tem como alguém apostar em Jojo Todinho, gente, desculpa. Mas Jojo Todinho é problemática desde que apareceu na mídia. É porque as pessoas gostam de forçar também certos personagens. Porque, convenhamos, a própria participação dela na Fazenda foi um lixo. Eu não entendo como aquela mulher ganhou. É porque a Fazenda gosta de premiar pessoas controversas, né? Você vê que estamos em março já e a gente nem cita o BBB de tão irrelevante que foi esse ano. Mas eu acho que Cariúcha nunca esteve errada e temos tudo para começar 2025 com Cariúcha apresentando um programa no SBT e Jojo Todinho extremamente cancelada, apesar de magra, bariátrica, toda recalchutada. A pessoa pode estar magra por fora, mas por dentro ela tá tão preenchidinha de ódio como ela sempre esteve a sua vida toda. Eu acho que até por causa da Fazenda e da participação da Cariúcha na Fazenda, muita gente, pra atacar a Cariúcha, se mostrava a favor de Jojo Todinho. E aí a Jojo só foi fazendo feiura atrás de feiura até que chegou uma hora que não dava mais pra defender. Gente, mas esse é o recalque, né? Porque Cariúcha é toda natural. E aí as outras não aguentam. Então, beijinho no ombro, só lamento. A Jojo não pode falar que é toda natural, isso é verdade. E assim, eu acho que a Jojo, ela piorou muito a situação dela, né? Porque eu não sei nem quem é que defendia a Jojo. Mas agora ela chutou de vez, ela saiu do armário da extrema-direita total, assim, né? Ela esteve recentemente no Congresso, falou que tá percebendo que já tem gente da própria direita querendo usar ela, que ninguém vai usar ela porque ela é uma mulher livre, então ela já tá rompendo até com a extrema-direita brasileira, então agora a gente já sabe, ela assumiu quem ela de fato é, né? Hoje já sabemos de tudo, até que o marido era gay e tudo isso. Mas ela sabe o que é extrema-direita? Ela se declara de direita, né? Mas a gente sabe que na verdade é extrema-direita porque não existe direita no Brasil, né? Mas ela não sabe nem o que é direita e esquerda, vai saber o que é direita, sabe lá o que é política. E economiza.
Pelo amor de Deus. Eu acho que o fato dela ser uma mulher preta, periférica, ela nunca será de direita. Ela pode falar que gostaria que voltasse a escravidão. Ela pode falar que gostaria que as mulheres fossem... Ela nunca será de direita. E esse pensamento, de ter esse pensamento conservador alinhado com esse radicalismo de direita, mesmo assim nunca tornará uma pessoa de direita. Porque ser de direita, pertencer à direita, você tem que ter pelo menos o status quo que a direita procura. Que é ser uma pessoa branca, que é ser uma pessoa de elite. Até porque a direita não defende o povo, a direita não defende pobres, a direita não defende preto, a direita não defende minoria, a direita sequer acredita em minoria. Então, elas são várias minorias juntas. Então, ela pode defender o que ela quiser, uma arma para cada criança no Brasil. Ela nunca vai fazer parte daquilo que ela acredita defender. Porque no momento que ela virar as costas, ela vai continuar sendo a mulher preta gorda que veio da favela, independente do status dela atualmente. Muita gente se acha de direita, mas é de esquerda. Muita gente se acha de esquerda, mas é de direita. A gente fala sempre sobre isso aqui. Há anos até, né, gente? E março teve outros escândalos. Eu vou começar pelos mais leves, como vocês estão vendo, e depois eu vou pros mais pesados. A Kate Middleton, a princesa, está sumida. Todo mundo entrou em pânico, querendo saber por que a princesa Kate não aparece. Foi um escândalo que durou semanas, pra depois descobrir que ela só tinha feito uma cirurgia abdominal, e as pessoas não dão paz pra ninguém, nem da família real. E a polêmica dos gays no retiro espiritual de yoga, que foi até um especial aqui no podcast, onde elas estavam fazendo esse retiro para alinhar os chakras, e quando chegava lá, só tinha droga e putaria. E por que não colocar essas coisas no folheto? Não é droga, é a ayahuasca. Respeita as gays. Aí, ó, ganharam março. Dá março pra... É março isso? Dá março pra elas. As gays do retiro. É porque março é das gays do retiro. É porque se a gente fosse fazer uma retrospectiva especial, a gente ia ter que ter 3 retrospectivas. A retrospectiva crentes, que bombaram em 2024. Temos que baixar a cabeça. As crentes superaram as gays em 2004. Temos muito babado envolvendo crente. A retrospectiva André Surak, porque cada mês André Surak fudeu com alguém. Ela ainda não fudeu com o próprio filho, mas tá quase lá. Então ainda falta um dia pro ano acabar, nunca se sabe. Mas teria que ter a retrospectiva André Surak também. E teríamos que ter, claro, a retrospectiva dos gays, porque todo mês uma gay aprontava. Agora eu lembro desse babado das gays do chá de ayahuasca, né? Porque é tudo uma grande desculpa pra essas bichas se socar no meio do mato e dar o boga, gente. É só isso. Elas estão ali querendo dar uma de espiritualizada, mas o que elas querem é outra coisa. Esse é aquele que o teaser do evento era elas se abraçando, aí elas estavam na água numa parte, depois na outra elas estavam se abraçando e chorando e todas seminuas, esse evento? É aquele que era uma padrão, Mona, fazendo aí descobriram que não era nada de retiro espiritual, que era um monte de padrão, marcando suruba no meio da floresta. A gente olhou até o Instagram dela. Eles rejeitavam pessoas com outros corpos e outras belezas. Segundo eles, a energia não sintonizava. Foi um escândalo, mas teve muito mais, gente. Março foi o mês dos escândalos. Foi em março que começou o escândalo do Puff Daddy, do P. Diddy, e com todos os outros rappers, que abalou toda a indústria. E isso foi estourar aqui no Brasil só nos últimos meses do ano. Mas a gente já estava sabendo desde março que estava rolando. Então, ponto, pode marcar. E também teve uma pessoa que ela conseguiu ofuscar todas as outras aqui citadas, que foi Aaron Bushnell. Ele é aquele estadunidense que incendiou o próprio corpo pela paz na Palestina, lá na porta do Congresso. Da onde foi aquilo? Ai, não sei onde foi, amiga, mas eu sei que ele não conseguiu atingir o objetivo do ato dele, né? Mas eu lembro dessa história mesmo. Foi na frente de alguma instituição, alguma coisa assim. E temos aí mais de um ano de guerra. Ah, não. Ele é da Força Aérea e ele fez isso na frente da Embaixada de Israel em Washington. E ele acabou se tornando um nome, né? Um símbolo aí na luta
pela Palestina. Silêncio total. Aí a gente faz um minuto de silêncio para eles. E março também começa a primeira das enchentes, que é as enchentes, que são as enchentes nordestinas. Elas começam em março, em maio tem as enchentes gaúchas e em novembro tem as enchentes espanholas. Foram as 3 enchentes que mais se destacaram esse ano. Eu sei que aqui no estado da Bahia, no sul da Bahia, tiveram cidades também completamente devastadas com as enchentes que ocorreram lá no início do ano, e a gente não viu tanta mobilização assim, tanta ajuda assim não, tá? Eu sei que até hoje tem cidades lá no sul da Bahia que estão completamente devastadas, assim, do que foi levado, e as pessoas estão se reconstruindo aos poucos. Não causou a comoção que causaram as enchentes no sul, né? Que mesmo recebendo toda a ajuda, reclamavam que não recebiam ajuda nenhuma. E reelegeram os prefeitos, né? A gente também fez essa profecia. Eles vão reeleger esses prefeitos que não estão aceitando a ajuda do governo. E foram lá, fizeram. Não, exatamente. Eu acho que as enchentes aqui não deram 10% da comoção que deram as enchentes lá. E não existe comparar tragédia. Para mim isso é besteira. Questão de comparar tragédia. Porque eu acho que o que bate aqui, bate lá também. Mas se quando a dor do outro não lhe sensibiliza, quando essa dor atinge você, vai ser muito difícil da gente sentir empatia também. Por isso que é muito difícil a gente, e isso reverberou muito nas redes sociais. A gente viu, e a gente sabe que tem pessoas muito boas no sul do Brasil. As meninas estão no sul do Brasil, a Pemba e ai meu Deus do céu, e a Crete estão lá. E assim, tem pessoas boas, nós sabemos que tem, mas muitas vezes o que acaba sendo lembrado é a palavra de ofensa e não as pessoas boas. Então a gente tenta separar, a gente sabe que a gente tem que sensibilizar, mas é muito difícil quando você passa, por exemplo, o ano todo lendo em comentários na internet, por exemplo, vira um ônibus, morre 35 nordestinos, faz o L. Uma criança morre afogada, faz o L. Uma mulher vítima de feminicídio, faz o L. Quando chega a sua vez, a gente pega o L, manda você virar pro lado, fazer uma arminha e apontar pro seu cu, porque a gente perde a empatia. Por isso que é sempre bom lembrar, né? As enchentes do Nordeste ficaram esquecidas e as consequências das chuvas lá, como a Karen falou, estão aí até hoje, as cidades tendo que lidar com isso, e muita gente não lembrou, deixou passar batido, mas aqui a gente sabe, março teve Fatinha. O Caben falou tudo agora. É difícil a gente depois ter empatia com essas pessoas, né, que fazem esses tipos de comentário. A gente não generaliza nada, mas acaba que você não consegue separar, né? Você não consegue separar, porque os comentários e as atitudes é difícil. Eles estão esfregando na nossa cara, né? Não tem como fingir que não percebe. Não tem como. Não dá pra você não consegue separar. Às vezes você não consegue mesmo tentando, né? E nem todo mundo é igual, mas é difícil. Gente, falando em sul do Brasil, eu fui olhar a retrospectiva da Andressa, né? Então, porque ela é gaúcha, né? Então, em março, ela fez tanta coisa que seria impossível mesmo a gente incluir ela na nossa retrospectiva. Ela fez uma coisa por dia, praticamente, no mês de março. Janeiro foi mais tranquilo. A Andressa Urach não foi esquecida, gente. Vocês pensam que eu sou besta? Em fevereiro, ela foi filmada pelo filho com 3 homens, fez uma foto com Beli Belinha e MC Pipoquinha, todo mundo ficou esperando uma produção, nunca aconteceu. E teve a língua bifurcada depois, só em agosto, né? Mas eu vou passando pra vocês. Eu sei que esse ano ela gabaritou quase que todos os direitos humanos, né? Porque ela deu pra cadeirante, pra anão, pra vários homens ao mesmo tempo. Ela tá beirando aí Da senhora. Você sabe que ela fechou o calendário, então surgiu até uma trend do que Andressa Urach estava fazendo no dia do seu aniversário. E você pode jogar aí na internet e ver qual foi a notícia polêmica da Andressa Urach no dia do seu último aniversário. Amo, diva Berravior. Investir nisso, num calendário para o ano que vem.
sabe? Um calendário que tivesse os meses, aí que tinha uma fotinho icônica pra cada mês. E cada dia, ali no dia 1, no dia 2, dia 3, você tem um feito dessa grande musa do entretenimento rasteiro. Gente, só em março ela foi condenada a pagar um processo por transfobia de 15 mil reais. Ela anunciou a retirada de 2 costelas. Ela gravou com a Miss Vagina mais bonita do Brasil. Ela foi anunciada para ser apresentadora do concurso de Miss Bumbum, não sei o que lá, só em março. Tipo, é muita coisa só pra março. Eu sei que ela... Ainda tem tempo, arruma tempo de ser transfóbica, essa vaca? Gente, olha só, fiquei curiosa aí com a vagina mais bonita do Brasil. Eu também, Bel, eu não sabia que existia esse título. E agora eu vou pra começar, vagina bonita é uma coisa. Qual é a vagina mais bonita do Brasil? Peraí. Essa coisa do calendário é uma excelente ideia. Eu pensei em fazer um com todos que morreram em 2024, porque também vai ser um bloco separado e tá tudo organizadinho aqui pra vocês. Então fiquem ligados, não percam. Vamos pra abril? Peraí, Acre. Pelo amor de Deus, vocês não começam a falar de gente não não acabou o ano ainda, pra não morrer ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Pois é, vai que essa lista aumenta, né? Amanhã, alguém que a gente falou aqui, ó. Você sabe disso, Karen? Que esse ano foi marcado pela maldição do Desbanca. O Desbanca matou vários, gata. Vários personagens. Muita gente citada aqui no nosso podcast acabou morrendo em seguida. Eu não tô falando só de Silvio Santos e Maguila, não. Tem até a Maria da Conceição Tavares, gente. Então fiquem ligados, não percam o bloco dos que desembarcaram. Desembarcaram pelo Desbanca. Bolsonaro. Só pra ver se dá certo. Bolsonaro. E chegando em abril, já começa a ter um atrito aí entre Elona e Xandão. E Elona ameaça puxar o fio e não puxa, e Xandão já começa a mover aí uns processinhos. Também começa o movimento do Brasil Parasita. Isso é importante porque lá em novembro a gente vai ver o Brasil Paralelo nas escolas, né? Que é um terror. E em abril já tinha aí essa consciência de muitos youtubers e canais de informação falando sobre o Brasil Parasita e por que isso é tão ruim. Abril também foi o mês que a Jojo Todinho rejeitou os direitos humanos e a ascensão do Blue Sky por causa dessa treta entre a Elona e o Xandão. Muitas células nazistas foram encontradas e teve muitos escândalos de seita também. Foi aí que a Bonita foi fazer escândalo na faculdade de Direito, que ela não queria ver palestra de direitos humanos e começou a gravar e fazer escândalo, né? E aí, de repente, ela começou a causar na faculdade. Interessante saber que foi em abril. Pois é, porque as pessoas pensam, do nada ela ficou assim. Não foi assim, gente, tá tudo anotado. Alguma notícia de abril chamou a atenção de vocês? Posso passar para maio? Vai pro mês das noivas. Pois bem, maio, como eu disse, é marcado pelas enchentes gaúchas e a gente falou muito sobre isso, sobre o oportunismo de mercado, porque aumentaram o preço do arroz falando que não tinha, sobre as fake news de patrióticos, sobre assédio sexual nos abrigos, sobre influencers se aproveitando da tragédia, sobre negacionismo, ignorância, desregulamentação das leis ambientais, a agressão à imprensa no Rio Grande do Sul e a Eduardo Leite dando pinta no show da Ivete Sangalo. Parece que foi o close, mas não. Madonna em Copacabana ofuscou tudo isso. Eu ia pensar, eu ia dizer, ela não vai falar de Madonna em Copacabana, porque assim o final de abril e o mês de maio, a toada foi só sobre Madonna. Estão gastando todo o dinheiro do mundo para trazer Madonna, detalhe, o show todo bancado pelo Itaú. Porque Lula tá gastando dinheiro dos Rio Grande do Suzenses para todo o dinheiro do Itaú. Porque isso, tudo dinheiro do Itaú. Então, pra mim, o mês de maio se resume a Madonna e ao Cajal Preto dos Olhos da Pemba, que está até hoje, faltando um dia pro ano terminar. Ela encontrou um lápis preto em uma barraca clandestina no Rio de Janeiro,
antes de chegar na casa da Bel, ela tá até hoje com esse lápis preto no olho. E a gente não sabe ainda que produto químico foi utilizado, que cerume foi utilizado nesse lápis, porque eu não sei, ela vai morrer e esse lápis vai estar nela. Mas eu acho que o mês de maio é de Madonna e da Pemba. O que você não conta é que foi o show da Madonna que fez a chuva cair, que molhou os Rio Grande do Sulenses, né? Porque foi a Madonna que causou todo o tsunami no Brasil. Porque foi, na verdade, aquilo tudo foi um grande ritual satânico, né, gente? A gente não pode deixar de mencionar isso aqui. Vários símbolos, vocês lembram disso? E como, por exemplo, exatamente, Dona Pemba ficou aí com a sua marca indelével do Cajal. É que nem o Homem-Aranha que foi picado pelo negócio. Ela entrou em contato com esse negócio aí, gente. Virou aí, tipo aquele Watchmen, sabe? Aquele homem gigante. Ela agora vê tudo. Uma loucura. Sim, Tipo, dizem que a quantidade de viados era tão grande na praia de Copacabana que os leques que elas utilizaram levaram as nuvens até o Rio Grande. E que por isso, tanto naquele estado. Foi exatamente isso. Causou um deslocamento de nuvens que causou a chuva no Rio Grande do Sul. Então, no final das contas, foi tudo culpa das gays e da Madonna. É verdade. E de Satanás. Eles queriam que ela fosse lá resgatar todo mundo. E realmente o timing não bateu, mas o show tava agendado, gente. Desculpa. Os desastres naturais não são agendados. E aconteceu como aconteceu. Essa coisa de todo mundo se chocar com a Madonna também. Ai, que gente tosca, pelo amor de Deus. Eu era criança nos anos 80, já estavam chocados. Não mudaram nada. Monte de tijolos com pretensões à casa. Mas isso é importante, Cris. Isso mostra que ela se mantém atual. A capacidade de arte de provocar espanto, de provocar choque, mostra que ela consegue ainda assim ser nova, ser relevante. Porque, olha só, depois do show dela, o Eduardo Paz, né, anunciou que vai trazer a Lady Gaga para fazer um show no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho, primeiro, nunca vai ser superado o que foi o show da Madonna. Você pode trazer a mesma quantidade, o que foi, o que simbolizou, mesmo que numa época muito difícil aqui no Brasil, vai ser histórico, porque muito provavelmente a gente não veja mais a Madonna dessa forma, nesse grau de entrega, porque a idade chega, ela mesma fala sobre isso, a idade chega, ela é maravilhosa, ela é uma rainha incrível, mas vai ficar eternizado que o maior show do mundo foi um show no dia 4 de maio na praia do Rio de Janeiro, que eu não fui porque eu tava fazendo prova de concurso. E foi o dia que nós conhecemos a Bel. A Fatinha quer falar. A prova foi adiada. Pode falar, Fatinha. Exatamente. É isso que eu ia falar, a prova foi adiada. Não, gente, nem sei. Vocês falaram, eu ia falar uma coisa e... Não, você falou que os eventos naturais não são agendados? Sim, não é como o fatídico 4 de maio de 2024 nas areias de Copacabana. Eu acho que o ser humano tá tão ruim, que até esses eventos já são agendados, viu? O próprio ser humano agenda eles. É verdade, porque ao longo do ano a gente vê um negacionista climático, né? E já tinha consequências da crise climática desde o início do ano. E a gente fica pensando, né, por que em alguns lugares acontece isso? Uns piores do que os outros. E a resposta é estrutural. Maio também foi o mês que Lucas se assumiu pansexual, o ex da Jojo Todinho. Os ex-BBBs não conseguiam monetizar. É a única notícia que eu tenho de BBB aqui. O Adriano Imperador falou que não sabia o que era homenagem e começou uma das maiores polêmicas aqui, gente. A mãe e a filha morando no McDonald's. Como é que é? O Adriano falou que não sabia o que era o quê? Homenagem ao Troá. Tá bom. Fala que é suruba, ele sabe o que é. Ele nunca ligou o nome, pessoal, é isso? Não, é porque ele não sabe falar. Mas olha só, Adriano, se você quiser, eu posso te ensinar, posso te mostrar, tá? Tamo aí. Foi o que a Carucha disse. Foi o que o Cabe falou, ele não sabe francês, gente, é isso. Então manda o Ronaldo e as travestis ensinar ele, que ele sabe bastante. Agora eu queria saber uma coisa, quando foi que o BBB 24 acabou? Foi em maio? Eu acho que abril já tinha acabado, não sei. Não foi em maio, não? Eles perderam a Madonna? Não, acho que não, acho que já tinha acabado. Em maio foi quando eu acho que
teve a palhaçada que eu lembro que a Thelminha, né, aquela ex-campeã do BBB 20, eu acho, ela recebeu o campeão do BBB e entregou um estetoscópio e um jaleco, dizendo que acreditava nele, que ele iria sim se tornar médico. Eu queria dizer pra Thelminha que eu acho que não vai rolar. Eu acho que a família Brito é o grande sucesso, não, mas seria a grande descoberta do ano de 2024, porque além de Davi, tivemos Iotra, né, sua irmã icônica, Iotrinha, que tem 14 anos e também segue o iconismo, e sua mãe, charlatã também, que é tão icônica quanto a família que consegue ser um esquete ao vivo de tudo que eles falam. Gente, já tinha acabado sim, porque lembra que o campeão foi lá de bote pra enchente? Acabou 16 de abril, gente. É isso. O Lucas se assumindo pansexual não choca ninguém, então. Nem a mãe e a filha no McDonald's. O que me choca é ele ter conseguido passar 2 anos comendo a Jojo todinho. Isso choca. A quantidade Não, de e ela tabaco que deixava ele deve de tomar. molho lá. E lembra que ela ainda revelou isso? Que ela deixava ele, tipo, de castigo? E ela Não, é porque ele tomava um tadalafila e ficava lá pronto pra ela. E ela, não vou querer. Ai, me poupe. Não, gente. Ela deixou a discrição mesmo. E abril também foi o mês do golpe do perfume do inelegível. Teve muitos golpes esse ano, né? Então a gente atualiza aí a lista de golpes. Muita gente tentou comprar o perfume dele, não recebeu, não devolveram o dinheiro, fecharam o site. E teve um outro escândalo que a gente também falou nos nossos programas, que é daquela seita da suruba que vendia caderno para se manter. E as pessoas já estavam achando estranho aquilo. Pois saibam que em dezembro aconteceu no Rio Grande do Sul a Operação Namastê. E o líder da seita foi preso, Adir Aliati, também conhecido como Praying Man. E realmente tinha um monte de coisa errada acontecendo nessa seita. Tinha trabalho forçado, tinha extorsão de dinheiro, tinha abuso físico, emocional e mental. Foi um escândalo. Vocês lembram disso? A seita do caderno? Que o povo vendia caderno? Você tá vendo? A gente não denunciou essa seita, falou dessa história. Lá foi em maio, não foi que a gente falou disso? Sim. A gente passou um desbanque inteiro falando desse negócio dessa seita, que a gente achava muito estranho, que eles chegavam convidando as pessoas com um caderninho todo fofinho, feito organicamente, tererê, quando na verdade era um surubão namastê, regado a ayahuasca no meio do mato, e a gente já tinha denunciado que isso aí tinha um potencial, então quer dizer que a gente adivinhou? Foi, gente. A palavra-chave é Operação Namastê. Vem todos os detalhes, aconteceu no começo desse mês e foi um escândalo. Ele chantageava os sectários, né? Porque, é claro, você entra na seita, conta todos os seus segredos, e com esses mesmos segredos ele chantageava as pessoas se endividavam para dar o dinheiro para ele, além de serem obrigadas a vender os cadernos aí, não sei o quê. Então uma coisa de 2 milhões já virou uma dívida aí de 24 milhões, uma coisa assim, já tá no Ministério Público, o cara tá preso, toda uma investigação. Olha o nível do tamanho do negócio. Gente, maio brilhou muito. Teve caçadores de caçadores que faziam safari pra caçar quem matava os animais na África. Teve a Pablo Vittar com o jogador de futebol Polidório Júnior. Teve Henri Cristo, que retificou o nome dele. A Elona tentou comprar a Globo. Ela achou que era fácil assim. E aí ela não conseguiu. E a Michelle pediu um vestido leiloado de volta. Teve também aquela história do rodízio de pizza, que as mulheres enfiavam as comidas e os sucos tudo dentro da bolsa. Teve Balneário Camboriú com chuva de grana, que um helicóptero começou a jogar lá do alto. E teve um hitmaker, o tio Paulo, o famoso Sugar Daddy. Gente, maio foi forte, hein, gata? Olha, a família Bolsonaro tentando dar um monte de golpe em maio, né? Porque teve o perfume que nunca foi entregue e o site acabou. E depois ela pediu um vestido de leilão de volta, não entregou o vestido, deu um golpe numa rifa de vestido, a senhora Bolsonaro. Ué, gente, mas eu não esperar de uma pessoa que pega o olho de vidro da outra. E o tio Paulo pra fechar com chave de ouro, né, gente? Porque o tio Paulo virou hit mundial.
Tio Paulo é aquele que entrou morto na agência do INSS? Exatamente. Descobrimos aqui. Maravilhoso. Aquele foi, eu acho que é top 3 dos hits de 2024, tio Paulo. Eu acho. Assim, os Bolsonaro E você- não choca, né? A gente espera tudo. Até que uma hora dessa, eu acho que o Bolsonaro vai vender um daqueles filhos dele. Eu aposto no 04. Mas na hora ele vende. Porque eles vendem tudo. Alma ao diabo, criança. Tudo se achar, eles vão dar um jeito de extorquir dinheiro dos trouxas. Mas o tio Paulo, mumificado, na agência do INSS, com a cabecinha pra trás, Deus já tinha levado, aquilo ali foi icônico. Desculpa pra quem não gostar de humor sombrio, mas eu acho essas coisas icônicas. Só no Brasil acontece isso. E teve atualização, viu? Segundo as investigações que saíram nos meses seguintes, a mulher sabia sim que tio Paulo não estava mais com vida quando foi lá no banco. Ai, gente, tudo por causa de o quê? R$ 1.400? Sei lá. 17 mil. Ah, ela tava assim, era de cash. Era 17? Mesmo assim, gente, é muito pouco é muita falta de dignidade, sei lá. Fosse 600 milhões, eu não diria nada. Mas No final a família não tinha dinheiro nem pro funeral, inclusive. Hoje a gente tava ouvindo o especial que a gente cobriu esse caso. O Cabe ainda falou, fosse bom que o pessoal do Twitter juntasse pra arrecadar o dinheiro pra pagar o funeral, porque tava todo mundo fazendo um monte de meme. E a própria Cabe fez um fio com vários memes do tio Paulo. Teve a thread com todos os memes que uma gay fez, ela falou, eu sou a gay que fez. Eu Não amei vou pro muito inferno essa história. sozinha. Eu amei muito essa história, não aguentei não. Pra mim foi ela, ai pastor, vai chegar, mas assim, foram momentos icônicos de 2004. Gente, desculpa, que história é essa do tio Paulo? Da sobrinha que foi com o tio fazer um empréstimo no banco e ela falava, tio, você tem lembrei. que assinar, tio, eu não posso assinar por você. Ai, agora eu lembrei, aquele que já tava morto, né? Morreu. Já tava cinza. Pois é, agora sabem que sim, ele estava, e ela sabia que ele estava, antes de tudo acontecer. Gente, não, e curioso que ele ficou conhecido como tio Paulo, né? Tio. Porque ela falava, vai tio, o senhor tem que assinar, tio, eu não posso assinar por você, eu posso fazer tudo pelo senhor. Ela falava. Ai, descansa em paz, tio Paulo. Eu gostei do Sugar Daddy, mas Nossa. foi... Outro tio ainda viria pela frente, a gente já vai chegar lá. Mas vamos pro mês de junho, gente. O mês começou muito bom. Tinha o Xanão do Giannichini na capa daquela revista, porque ele fez aquela peça da Priscila. E também teve maconha descriminalizada, né? Pelo amor de Deus. Eu lembro da virilha cheia de pelo do Giannichini. E sobre a maconha descriminalizada, eu queria até perguntar a vocês. E aí, vocês tiram que mudou alguma coisa? Porque assim, a gente descriminalizou, mas a gente não regulamentou. Então, como não existe ainda regulamentação, as coisas ainda estão praticamente como estavam antes, não é? Exatamente, não mudou nada. Peraí, gente. Teve uma escassez no começo do ano e isso não aconteceu por enquanto. Não, mas a escassez do início do ano foi por causa das apreensões. Mas as apreensões e as queimas ainda estão acontecendo, porque foi descriminalizado o uso. Mas, por exemplo, o plantio fora daquela quantidade permitida ainda é crime. E aqui mesmo, essa semana, teve uma queima de coisa de 400 mil pés, uma coisa assim. E o que eu digo é assim, apesar de ser descriminalizado, não foi regulamentado. Então não acontece aqui no Brasil o que acontece no Uruguai, por exemplo, onde você pode ir até uma lojinha, comprar a sua florzinha de qualidade e levar para casa. Não, porque aqui no Brasil ainda é proibido comercializar. Então como é que você descriminaliza, mas proíbe o comércio? Então não entendo isso. Não, e também de uma certa forma, acho que até como uma resposta para quem pensava que a descriminalização ia fazer todo mundo virar drogado e todo mundo plantar maconha em casa, o escambau, isso prova que não se aplica na vida real, porque não mudou nada, basicamente, né? Na prática não mudou nada. Ia passar a valer a partir de uma data, né? Então não sei como que ficou esses detalhes. Eu diria que mudou um pouquinho sim na logística. A logística foi otimizada. Talvez por essa coisa de pequenas quantidades. São pequenas quantidades numa rede a velocidade de fibra ótica. Talvez tenha mudado para as pessoas que precisam do medicamento, né? Aquelas associações que faziam o próprio medicamento, porque não tinham acesso por ser mais caro, né? A gente até viu uma vez uma matéria no Fantástico, uma galera com os
Capuz Preto, que eles faziam, tinha umas associações escondidas e faziam tudo meio ilegalmente, mas corriam risco em nome da saúde dos próprios filhos, né? Eu sei que hoje em dia tem algumas associações, aqui no Nordeste mesmo eu sei que tem duas, que já produzem de maneira legal o óleo de canabidiol, e eu não sei como é que tá o cadastro dessas associações pelo Brasil, mas eu sei que ficou mais fácil, mas por incrível que pareça, ainda é muito caro o óleo de canabidiol, é quase o mesmo preço de você comprar o importado. Infelizmente o dólar tá caro, né? E então se torna um medicamento caro, mas existem associações aqui no Brasil. Só que a demanda é tanta que você tem uma fila de espera. Então, quem precisa não pode esperar, né? Então acaba tendo que comprar fora. Eu vi uma chamada de site, de aplicativo, para conseguir as prescrições, sem ter que passar por muitas etapas e abreviar todo o assunto. Mas eu não sei se é verdade, eu fiquei com medo de ser golpe. Eu sou bugra antiga, eu tenho medo dessas coisas, gente. E passou a valer em junho mesmo, assim que foi votada. Essa coisa da descriminalização da maconha passou a valer. Demorou muito tempo para ser votada, então muita gente comemorou. Também teve votação sobre a privatização das praias, coisa que virou assunto recentemente, né? Pro final do ano também rolou esse assunto. Também teve o santo youtuber, que foi beatificado no Vaticano, e a tentativa de golpe frustrada na Bolívia. Frustrada pelo presidente, inclusive, né? Que peitou o general, tocou ele de lado à porta do palácio e conseguiu frustrar. Vendo aqui agora, dessa distância, talvez tenha sido só um espetáculo midiático, mas ele deu uns gritos e a tropa recuou, né? Ele conseguiu evitar um golpe com os próprios peitos. Isso a gente não viu aqui no Brasil, porque o Lula estava em Araraquara. No meio da praça pública. Foi babado aquela vez. Muita gente esqueceu, deixou passar batido. Mas é bom saber que não se brinca com essas coisas, que a Bolívia conseguiu conter um golpe de Estado. E já teve tantas outras tentativas aqui na América do Sul. Se eu começar a falar, eu não paro mais. Junho também foi o ano de assédio religioso em colégios militares. Estavam brigando eles a ser evangélico e neopentecostal. E o mês, né? O junho também foi o mês da gay que pediu pensão pro padre, porque ela teve um relacionamento de longa duração com esse padre. E das brigas das gays na academia, que começou a tendência aí das gays briguentas. E foi até o final do ano, né? A gente tem aí uma guerra histórica em Ipanema, que acabou de acontecer. Antes de falar das gays, eu amo falar das jovens, eu quero só deixar uma coisa registrada aqui, porque depois a Pemba edita tudo, isso vai ficar sempre registrado. Eu quero só deixar registrado para quem futuramente escutar esse podcast que reflita uma coisa. Por que será que todo golpe de Estado, todo golpe militar só acontece em países da América Latina e do Oriente Médio? Por que será que um golpe militar não acontece nos países da Europa? Por que será que um golpe militar nunca foi tentado nos Estados Unidos? Porque muito provavelmente esses países financiam os golpes de Estado que acontecem nesses países ditos em desenvolvimento por interesses terceiros. Então é sempre muito engraçado como a flor do militarismo só floresce em solo sul-americano, em solo africano, em solo do Oriente Médio. Nunca aconteceu da insatisfação, por exemplo, americana, como aconteceu lá na época que o Biden foi assumir. Mesmo naquela época, eles nunca sequer cogitaram uma intervenção militar. Eles tentaram invadir um Capitólio só. Naquilo ali acabou. Então por que aquilo lá, que eles tanto tentam xerocar a cultura americana para cá, por que aquilo lá eles nunca tentaram? Porque não dá certo. Porque é inválido, porque é inútil. Então a gente vê países como a Nicarágua, como a Bulgária, não, aquele outro país lá na Europa, fudido no meio da Europa. A Romênia, a Geórgia também. Países que são fudidos porque são governados por militares e acabam com todos os direitos civis e direitos humanos. Então, assim, eu gostaria que essa galera refletisse, porque é muito difícil pedir pra essa galera refletir, que a maioria já tá liberando o vai, né, pra terra do além, do sete além. Mas, assim, reflita, se o que vocês querem tanto
tanto é transformar esse país aqui numa cópia mal feita do de lá, por que que lá eles nunca tentaram isso que vocês estão tentando fazer aqui? Se aqui não deu certo na década de 60, vai dar agora por quê? Então, assim, vamos refletir, né? E as gays, só falando das gays briguentas, acho que em 2024 servimos história também, servimos muito mau caratismo, a gente viu gay aí tentando roubar criança pra fazer sei lá que diabo, a gente viu gay brigando em academia, gay brigando em praia, gay dando golpe em padre, teve gay sequestrando, gay roubando, gay matando, gays em todos os locais da sociedade, como nós sempre desejamos, e não apenas tomando lâmpada no meio da cara na Avenida Paulista. Então é isso, queremos gays trambiqueiras, gays assassinas, gays boas, gays padres, gays em todos os lugares que elas têm que estar. E gays pedindo pensão pro padre, como teve essa pioneira aqui no mês de junho, porque essa é uma pioneira, hein? Pedir pensão pro padre depois de um tempo de romance. Adorei, eu acho que todas tinham que pedir. Tem mais pedido de pensão histórico, viu, gente? Mas a gente já vai chegar lá. Só pra encerrar junho, o que sobrou? Aquela balada insalubre em BH, de uma gay que ficou toda cagada andando de um lado pro outro, e a dona da festa se recusou a tirar ela porque falou que isso não era crime. E aí começou uma grande discussão também sobre até onde a gente pode acionar o Procon. Bicha, ocorreu isso em BH? Bicha, a senhora debateu esse assunto com a gente no especial aqui, falando do direito da bicha de andar cagada na festa, se ela tava infringindo algum direito ou não, se devia ir no Procon. Mas eu falei pra vocês que aqui na minha cidade aconteceu a mesma coisa também. Ah, então virou moda. Não, conta agora. Bicha, aqui na minha cidade, a gay, acho que foi em agosto mais ou menos, a gay cagou no meio da pista da única balada gay da cidade. A gay soltou a nena, linda, e aí interditou a balada. 2 horas da manhã, a gay soltou um jato de nena no chão da balada. E a balada foi interditada, a trava subiu no palco, deu o nome, ninguém achou quem foi a gay que soltou a nena. E a balada simplesmente fechou 2 horas da manhã porque a gay conseguiu interditar a pista. Então virou tendência. Pode anotar que 2025 vai ter muito mais. Demorou 2 meses pra chegar lá no Nordeste, onde a Cabem mora, mas olha, aconteceu em junho aqui, tendência. Rio, né? Pelo menos lá eles interditaram a pista no Nordeste, a galera faz como tem que fazer. Aqui no Sudeste, o quê? Fica a bicha andando cagada, circulando em todos os ambientes, as outras tudo passando mal. Ou seja, insalubre. Amor, é porque aqui a gente é conservadora. A gente acha que é muito progressista. A gente é conservadora. Em São Paulo, se isso acontecesse na Kev, aquela festa gay que vai 2.000 gay padrão pra transar, ficar nua, isso seria só considerado um cheque. Então, assim... Um sketch. Um sketch. Também teve. Tá lá. Coisa na Kevin. O cara mal vestido, não teve um negócio assim da roupa? Teve a Kevin também. Ai, gente, foi tudo muito incrível nesse mês. E no mês seguinte também, viu? Meio do ano tava pegando fogo, apesar de ser inverno. Porque julho teve a mulher trans que pediu pensão porque o pai dela é militar. Então, a gay que pediu pensão pro padre e a trans que pediu pensão por ser filha de militar. Se toda filha de militar merece, por que a filha transgênero não merece? Amei essa. Será que ela conseguiu? Fiquei curiosa. Tomara, Mona. Ela merece sim. A única que recebe, que eu aceito. E também teve a pensão que o Amado Batista teve que pagar pra ex-novinha. 10 mil por mês. E Amado Batista apareceu recentemente com outra novinha já, viu? Daqui a pouco ele não vai ter dinheiro pra pagar tanta pensão de novinha, né, Bel? Já começou uma poupança aí, né? Pra pagar a indenização depois. E sabe o que mais teve? Mas olha, arrasem mesmo com esses bolsonaristas velho que não tem o que fazer. Vai dar golpe nesses caras mesmo, tira tudo que eles têm. É isso que eu ia falar, Bel. Eles merecem arrancar até as calças todas. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que é até foda falar, mas sim, vou falar, não tô nem aí. Mona, você acha que uma menina linda, com 20 e poucos anos, começando sua vida, vai olhar pra mim com pra falar pra um velho bucho, feio, gagá, pelanquento, caindo as pregas,
beirando a ida ao além, vai olhar pra ele com um desejo real, genuíno. Olha o vídeo aí no varal, os olhinhos brilham, ela canta com ele. Vamos colocar as cartas na mesa. Ela sabe o que tá oferecendo, ele sabe o que tem a oferecer. A única coisa que ele tem a oferecer pra ela que interessa é o bolso. E assim, se ela está satisfeita, acho maravilhosa. Queria que a Kinga ganhasse até um apartamento, porque eu acho que tem que ter estômago. Eu não teria. Admiro quem tem, mas pode ter o dinheiro que for. Meu Deus, eu não teria também não. Jesus amado, pelo amor de amado, pelo amor de Deus. Você não pegaria o amado, Fatinha? Fatinha! Você não pegaria o amado? Puta que pariu, nem com a minha idade que eu tô, nem com 60 eu não pegava Fatinha, essa sabe coisa do que eu lembrei horrorosa. agora, e esse ano, por causa do Amado Batista, a gente teve um Space icônico. Você lembra, não lembra? Do seu crush? Daquele Space que a gente tava falando das secretárias? Você lembra disso? Lembro. Foi 2023. Não, foi esse ano, não? Foi esse ano, no início do ano, que tava rolando o BBB. Ah, Mona, a senhora logo foi levada Não, pelo olho do furacão. Eu lembro. Ai, que horror, credo. Levei uma pauletada só. Ai, foi ótimo, foi tudo. Mas assim, forças ao Amado Batista, né, gente? E seu cardiologista em dia, porque eu acho que tomar a quantidade de pílula que é suficiente para ele manter se manter ativo com a menina de 20 anos deve ser, punk pro coração. Mas ele tem dinheiro, ele consegue bons cardiologistas. Beijo pra ele. Gente, e quando é o Fãs de Amado Batista, rezem pelo coração. Gente, e quando é o contrário? Vocês acham menos ridículo? Vocês acham que pode existir amor? Não. Se é uma mulher mais velha. Claro. Não há. Ai, gente, não tem. Não tem. Não Ai, existe. gente, Alguém Vai quer nem- uma pensão de 10 mil reais? Pra dar pra Amado Batista, meu amor, se fosse Gente, assim, a uma vez Madonna. drogada, Eu não pegaria a uma vez Madonna. drogada, puro, foi. Mas pra se relacionar, beijar na boca, andar de mão dada, não. Não, ô Bel, mas aí você tá falando da Madonna, né, cara? Não, eu tô Amado dizendo- Batista, pelo Eu tô amor dizendo de que Deus. mulheres de 60, 50 a mais são mulheres bonitas, gostosas, não é um bando de macho aí que não sabe se cuidar, todo caquético, todo... Não, mas também temos homens de 50 mais. Não, mas a gente tá falando, eu acho que a gente tá falando de amor, né? É difícil, gente. também- E quando é a Não, Madonna com novinho? E quando é a Madonna com novinho? O que eu vocês acho. acham? Não, ela pode. Nós não estamos falando que não pode. Eu acho que pode. Todo mundo pode qualquer coisa. Você precisa ter Vocês acham coragem. que Jesus, Você- Luiz e Madonna é amor? Mas essa coisa de dizer que é amor, eu acho Jesus difícil. no meu tabuleiro. Jesus, Luiz e Madonna foi amor? Eu acho Não. que não, né, gente? Assim, não tô falando... Eu digo assim, quando a diferença de idade é muito grande, eu já falei isso até no Space, sobre a diferença grande de idade de classes sociais. Pra mim, são duas coisas que praticamente impedem de um amor florescer entre um casal. E eu vou dizer por quê. Porque vocês são de gerações diferentes, vocês podem ter objetivos em comum, gostarem de coisas em comum, mas a forma de pensar é outra. A gente fala sobre isso esse ano todo. A gente vê que a gente já não se reconhece nas gays que estão vindo na nova geração. Não tem como você se envolver a ponto de desenvolver um amor que vai levar você a passar, sei lá, anos com alguém, se você realmente não se encontra, não se encaixa com aquela pessoa. Sexualmente pode dar certo, e isso vai passar aqueles 2 anos de paixão. A paixão acabou, o relacionamento acaba. A mesma coisa com classe social. Não tenho como me envolver com uma pessoa que não vai entender a minha realidade, que não vai sentir a minha dor, que não vai se colocar nas minhas calças. Então, assim, eu não tenho como me envolver com uma pessoa que é bilionária, porque eu não tenho que conversar com ela, o que oferecer a ela. A realidade dela tá muito aquém da minha. E vice-versa, eu não tenho como me relacionar com pessoas Gente, baixas. eu acho que você pode curtir, passar bons momentos, mas se relacionar e dizer que é amor é difícil, gente. Pode até existir, mas eu acho É difícil. raríssimo. Eu mesmo nunca conheci. Sinto informar, mas os casais que eu conheço com muita diferença de idade, tipo 40 anos de diferença, 30 e tantos anos de diferença, são todos interesse. Todos que eu conheço são interesse. Não conheço um que seja amor. Bom, Gente, não dá, porque assim, a lei natureza, a natureza da vida é assim, 50 para baixo, é barranco abaixo. Desculpa.
E não é nada bonito, né? Você vê. Então, quer dizer, é difícil. Você vai namorar, você que nem eu, tenho 60, vou namorar com um de 30? Não dá, gente. Desculpa. Sem ser preconceituosa, que eu não sou. Tô falando. Pegar é uma coisa. Namorar é outra coisa. Pegar, você pode até pegar. Agora, namorar... Tanto que o mais velho nunca é a pessoa com menos poder aquisitivo, né? Exato. E foi bacana porque Amado Batista nos convida a refletir sobre tudo isso nesse mês de julho. E julho foi um mês muito bom para Déia Freitas e todos seus funcionários lá do Picolé de Limão, do Não Inviabilize, porque ela quitou imóveis para os funcionários, causou uma polêmica, todo mundo começou a dar palpite, mas ela faz o que ela quer com o que ela tem. E é muito melhor do que um exemplo desses que a gente já tá cansado de ver, porque vem do patriarcado. E aí isso me lembra que julho não foi um mês bom para mulheres e gays. Teve a bolha da resenha, que era homens em grupos online dedicados a atacar mulheres, e teve aumento de gays mortos em encontro de aplicativo. Começou a pipocar por todo canto. Mas também não foi bom pro velho da van, que ele foi condenado à prisão. Por que ele não foi preso ainda? Porque ele é rico e branco. Não, porque ele tá jantando com o juiz de Santa Catarina, né? Vocês viram as fotos, né? Tá até sendo discussão. Como é que ele tá convidando todos os juízes do estado pra jantar em casa e os juízes que poderiam condená-lo? Gente, não vamos ser coisa, né? Não vou falar de julho. Julho foi um mês maravilhoso. As gays que morreram, já meti o pau nelas, ou elas estão no inferno, estão no céu, estão no limbo. Não sei. Estavam lá marcando encontro com o Cafuçu, chupando mendigo porque quiseram. Porque não sabe se precaver, levar um teaser, um spray de pimenta, uma faca no bolso, uma gilete embaixo da língua, me poupe. Já falamos sobre isso, sobre esses encontros escusos que essas gays estão marcando nesses aplicativos. Não vou falar sobre julho. Julho é o mês do meu aniversário. Então, pra mim, o mês foi maravilhoso, foi lindo, foi tudo perfeito. E mentira, tô brincando. Sobre esse negócio de aplicativo, aqui na minha cidade esse ano morreram duas. Uma médica e uma dentista. Todas duas em encontro de aplicativo. Todas duas encontradas mortas em casa. Então, por favor, gente, estamos em 2004. A gente sabe o que o Grindr virou. Não é mais um relacionamento, um aplicativo de relacionamento, é um aplicativo de sexo. Todo tipo de pessoa está ali. Não convidem pessoas para suas casas. Não vão à casa de alguém. Saibam marcar em um local público, encontrar primeiro, sei lá, para não serem vítimas de sequestro relâmpago, serem vítimas de assassinato, serem roubadas, porque a gente já é tão caçado, a gente já é tão medroso com tantas coisas. Só falta agora a gente começar a ter medo até mesmo de transar, que é basicamente o que a gente faz, que faz com que a sociedade nos aponte. Mas se a gente começar a tiver medo até de se relacionar, porque a gente tá sendo morto, aí realmente a coisa acabou. Então vamos se cuidar, né? Essa carência afetiva, né, que leva as pessoas a correr tanto risco, assim, porque se fala todo dia, se vê todo dia, né, essas coisas de morte, desses encontros. Todo dia acontece 1, 2, 3, 10 mil, sei lá quantos. E aí continua acontecendo. E aí eu fico me perguntando, mas a carência afetiva é tão grande que as pessoas têm que correr esse risco, né? Eu não falo por mim porque eu não quero mais saber de homem, então pra mim tá tudo certo. Eu já me aposentei, então pra mim tá ótimo, eu tô feliz assim. Agora, é um risco danado, né, gente? Pelo amor de Deus. Esses casos dos aplicativos gays, eles começaram a ficar cada vez mais chocantes, né? E eu vim a saber depois, não sei se tem a ver com esses casos também, mas parece que tinha uma produtora de conteúdo que, como o Cá bem disse, saía pra chupar morador de rua e acabou morrendo desse jeito. Então, daqui assim... do Twitter, essa daí foi morta esse ano, a chupamento. Então, não é só encontro de aplicativo, é produtora de conteúdo saindo pra mamar mendigo, se colocando em risco pra fazer conteúdo. Tipo, isso não é seguro de maneira nenhuma, nem mamar um mendigo, nem fazer conteúdo com isso, nem se colocar nessa vulnerabilidade. A pessoa morreu. Essa foi triste. Pelo amor de Deus, é sombrio, né?
E aí, eu tenho uma outra notícia super estranha, mas que depois vira uma boa notícia. O ex-ditador do Peru, Alberto Fujimori, se candidatou nas eleições. E também teve eleições na Venezuela. Que geraram caos. Mas depois tudo ficou bem, demorou aí pra sair os documentos necessários, mas agora eu acho que não tem por que não reconhecer o resultado das eleições na Venezuela. E cabem, é claro que eu deixei o melhor pra senhora, que faz aniversário no final desse mês, e aí eu queria falar de Olimpíadas de Paris, gente, que foi de julho a agosto, com consequências em setembro também. E as Olimpíadas de Paris foi um bafo. Teve escândalo por causa dos uniformes, que tem que estar bonito e não bonito, uma comparação que nunca existiu em outras Olimpíadas. Teve a Lady Gaga, que gravou a performance dela ao vivo e se transformou na Lady Grava. Teve a Celine Dion, teve as gays na abertura, o choro dos cristãos, as medalhas desgastadas, a treinadora da Hungria fazendo gesto feio, as pessoas contra a isenção das medalhas dos atletas que ganharam uma medalha nessas Olimpíadas, o break do feminino australiano, que virou um sucesso no mundo todo, os Estados Unidos se recusando a devolver a medalha de bronze para a Romena, depois que reavaliaram os pontos, e foi um sucesso. Foi o que deixou a gente ter uma distração extra esse ano. Ainda bem que teve Olimpíada. Eu amo Olimpíadas, né? Eu amo esporte e eu acho que é o evento que desde que eu sou muito criança, ao contrário, apesar de ser brasileiro, ter aquela coisa Copa do Mundo, eu acho que a Olimpíada sempre fez meus olhos brilharem, porque a gente tem contato com esportes como a ginástica olímpica, que a Rebeca brilhou, vimos Simone Biles, a gente vê Kate com a Raíssa Leal, a gente vê aqueles bofe com as Mali Mensah no atletismo, e a gente vai gostando de tudo. Do nada a gente tá torcendo pra uma racha que desce 35 vezes na canoagem, e é isso é que é a magia das Olimpíadas. Mas a gente tem que falar sobre Olimpíadas, vamos falar de Olimpíadas, porque tivemos Rio 2016, tivemos depois Japão, né, Tóquio 2020 e 2021 por causa da pandemia, e agora Paris 2004. Foi uma grande bosta as Olimpíadas de Paris do ponto de vista de organização, porque literalmente tivemos um rio de merda, o Rio Sena, onde os competidores mergulhavam e saíam passando mal, enquanto aqui na Baía de Guanabara tiveram que fazer todo um trabalho de revitalização e as águas estavam praticamente impecáveis na época da competição, e a mídia internacional caindo em cima no sarrafo. Coisas que aconteceram lá, aqui não aconteceu. Então a gente sempre vê aquele parâmetro de que tudo que acontece na Europa é passado um belo pano umedecido com um cheirinho de rosas, porque não foi uma coisa super organizada. Aconteceu muita merda naquela Olimpíada, mas assim, vamos dar César que é de César. A gente amou, a gente adorou torcer pelas poucas medalhas que trouxemos, a gente gostou das histórias, a diva do break tá no meu coração até hoje, porque eu entendo que ela queria ir pra Olimpíada, fingiu que sabia dançar, chegou lá, ela criou algo atemporal, porque por causa dela o esporte deixou de ser esporte. A coisa foi tão ridícula que assim, ninguém fala nem quem ganhou a medalha de ouro, só fala dela. E eu acho que assim, tivemos momentos muito icônicos na Olimpíada como um todo. E o que eu vou lembrar da Olimpíada? Os brasileiros entrando de mendigo, Rebeca ganhando ouro de Simone Biles, e os atletas mergulhando no rio e vomitando, e no final a diva fazendo aquele break cabuloso com as drag naquela abertura lindíssima. A Lady Gaga eu não vou citar, porque eu acho que foi uma das piores performances do ano, do pop, e foi isso. Gente, pois é, a Lady Gaga apenas na chuva, né, gente? A gente aqui da escola de samba, a gente sabe que não combina, mas eu nem quero perder meu tempo comentar. Mas eu só queria fazer uma menção honrosa aí, que como é que pode a França, em pleno 2024, ainda ter territórios ultramarinos, uma coisa assim, tipo, péssimo tom, como é que esses franceses mandam essa? Vergonhoso. E outra coisa que eu também nunca tinha visto, que essa Olimpíada me deu a possibilidade. Os nadadores com a cara roxa.
Ai, foi babado aquilo, né? Aí deu pra perceber bem. E eles também contestavam quem ganhava deles, porque aí, ai, não tem como eles estarem sem usar nada ilegal. E eles, Porque eles estão usando, né? e eles hostilizavam os chineses também. Teve altas histórias, assim, dos chineses sendo deixados de lado, sabe? Sendo hostilizados pelos americanos. Porque estavam com medo, né, da China ultrapassar eles. Então, na próxima Olimpíada é nós, China. E você, Fatinha, quer falar das Olimpíadas? Gente, eu gosto muito de Olimpíadas, mas esse ano não sei. Eu acho que foi um fracasso esse ano a Olimpíada. Não sei o que aconteceu com ela. Eu gostei das drags na abertura. E aí todo mundo falando, olha, tá profanando a Santa Ceia. E aí descobriu que era outro quadro e que eles não têm cultura mesmo. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu só voltei mesmo pra dizer que eu preciso me despedir porque tenho que descansar, porque eu vou ter que acordar cedo. Eu queria mandar um beijo pra vocês, viu? E feliz ano novo pra todo mundo, tá? Que o ano seja maravilhoso para vocês e que a gente continue mais um ano juntos, com muito amor, com muita saúde, com muita empatia, com tudo de bom que vocês têm a oferecer pra gente e que a gente gosta muito. Ah, Fatinha, sinta-se abraçada. Feliz ano novo pra você também. E muito obrigado por ter participado com a gente. Não em um, não em dois, mas em vários episódios. Esse ano e ano passado também. E nos próximos, a Fatinha é a nossa guerreira, né, Fatinha? Obrigado por ter vindo, Fatinha. Que alegria que você veio e deu uma passadinha. E feliz ano novo pra todos nós. A gente ama você. Eu que agradeço, gente. Eu amo você, Fatinha. Um ano novo maravilhoso pra você. Tudo de bom. Muito amor, muita saúde, muita paz. Juntas com esses nossos amigos maravilhosos. Ai, Fatinha, que você brilhe, que 2020 seja de muita saúde, seja de muita superação, que traga toda a aura boa que a gente deseja pra você. Você é incrível, você é uma guerreira e você merece tudo de bom. Feliz 2025, Fatinha. Beijo, feliz ano novo pra todo mundo aí. E pra Rebeca também, gente. Fatinha é família multiespécie. Aqui temos famílias multiespécie. Sim. Fatinha brilha e você também, você mesmo, ouvinte do futuro, que amo tanto e espero no volume 2 dessa retrospectiva, onde vamos conferir, além do restante do ano, os desembarques, um quadro só pra perdoar, se desculpar e agradecer, outro de superstições e desejos e o mais importante, o escândalo do ano. Qual que foi o escândalo do ano? Você não pode perder, então se inscreva agora. Beijo, beijo e até já! Se inscreve